Amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. Não estamos mais na Globo, né? O Baldasso quase voltou para lá, eu não queria mais voltar, então esqueçam isso, vamos começar de novo. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma Meia Hora. Ô Baldasso, o pessoal tem nos elogiado muito porque a gente não briga aqui, porque a gente não se debocha aqui, porque a gente é muito sério aqui, muita lucidez, né? Isso. Eu não sei se essa surpresa deles pode parecer um elogio ou não, né? Mas de qualquer maneira... Bagé, só que faltava. Eu passo 1h40 minutos por dia brigando contigo. Se eu vier meia-noite para brigar contigo também, porra, eu não tenho mais saco para isso, né, Bagé? Aqui nós vamos trocar uma ideia, né? Não teria como, né? Louco. Ô Baldasso, tem muita coisa pra gente falar, como sempre, que bom, né? O Grêmio tem essa liberação do Marlon, mas a liberação do Marlon é importante pro Grêmio, por outro lado, ela tem um aditivo que é a presença do seu Celso Rigo. Aí pela manhã, ainda na manhã dessa terça-feira, eu falei lá do jeito que eu gosto de falar as coisas e o pessoal do Grêmio ficou incomodado. Só que, querendo ou não, algumas horas depois o Grêmio confirmou. Já tá tudo certo, que realmente ele não vai jogar. Só que o Grêmio ficou incomodado porque naquele momento parecia que quem estava conseguindo tudo era o seu Celso. Agora calcula comigo, tá? E eu quero falar contigo sobre as questões do Inter, do Transferban, do Carboneiro. Mas vamos pegar o fato. O Grêmio queria a liberação do Marlon, sem pagar a multa de 1,5 milhão, afinal de contas ele já vai ser jogador do Grêmio. E aí o Grêmio que pensou o seguinte, precisamos conversar com o dono do Cruzeiro. E aí o Grêmio pensou assim, nós talvez vamos queimar um cartucho com o dono do Cruzeiro, com o Pedrinho, mas o seu Celso é amigo dele. Aí chamaram o seu Celso e pediram que o seu Celso ajudasse. O seu Celso foi lá e conseguiu. E o Grêmio ficou incomodado porque isso não foi dito. Que não foi uma atitude do seu Celso, mas sim o Grêmio que buscou o seu Celso. Bom, qual é o fato? Quem é que convence o Cruzeiro a liberar? O seu Celso. Mas, só cara, que quando a gente perguntava pro Grêmio, os caras do Grêmio diziam assim, não temos nada ainda. Não é bem assim. A gente não tá sabendo de nada. Por que não nos passaram essa ideia? Não, realmente, a gente tá conversando com o seu Celso. Por quê? E várias pessoas do Grêmio, várias não, mas algumas, nos disseram, inclusive, não, isso aí é coisa eleitoreira. Poxa, conversando com o seu Celso, pedindo o auxílio do seu Celso, dizendo que a coisa é eleitoreira, aí não dá, né? Mas já será que a gente está inaugurando uma nova era no futebol? Porque para mim é muito emblemático isso que aconteceu. É o mecenas do Cruzeiro contra o mecenas do Grêmio. Contra não, a favor. Os caras que são grandes empresários do Brasil, são bilionários. Eu tento imaginar o que foi essa conversa. Né? Os dois conversaram, o Celso Rigo deve ter dito para ele, porra, cara, o meu lateral esquerdo aqui, cara, eu já vou te comprar ele, em janeiro ele vai ser nosso aqui. Porra, eu só preciso que tu me libere pro jogo, tu não vai me ferrar aqui, né, cara? Mas aí, tá bom, Celso, tá bom, libera então. Deve ter sido assim. Talvez a gente esteja inaugurando uma nova realidade do futebol brasileiro. Não foi uma conversa burocrática, não foi uma conversa, certamente, que passou pela leitura do contrato com assessores jurídicos, vendo o que se precisava fazer para... Não, é assim. Inclusive, a tendência das SAFs é essa. No caso aí tem a diferença, porque o Pedrinho é dono do Cruzeiro e o Celso Rigo não é dono do Grêmio. Mas, de qualquer maneira, no universo SAF, daqui a pouco nós vamos ter muitas questões sendo resolvidas de dono para dono. Isso é bom por um lado, mas pode ser perigoso por outro. Mas, cara, eu achei emblemático isso que aconteceu. Eu achei muito interessante mesmo, porque eu não tinha visto ainda uma situação como esta ser definida nestes moldes. Sabe que eu concordo contigo, acho que cada vez mais a gente vai caminhar para esse tipo de relacionamento. Claro que, por exemplo, no Grêmio, caso vença o candidato Odorico ou caso vença o candidato Paulo Calef, nenhum deles fala em SAF. Eles realmente são contrários à ideia da SAF, diferente da terceira via, que era o Jorge Bastos, que tinha uma ideia de SAF. O Cruzeiro, ele tem essa SAF, né? O Pedrinho foi lá, comprou a SAF, que era do Ronaldo, e querendo ou não, ele impulsionou algo diferente, porque ele é um torcedor, né? E aí que tá a diferença. Só que a gente não tem essa certeza se no caso de uma SAF, basta ter só o torcedor. Porque eu tenho muito medo da questão da SAF, porque os exemplos que a gente tem no Brasil, eles não são positivos. Porque o próprio Cruzeiro, ele mudou um pouco. Ele começa com o Ronaldo trazendo para a Série A e dizendo assim, agora eu estabilizei o paciente, agora nós vamos primeiro pagar as contas para depois fazer time. Aí começaram a chamar o Ronaldo de burro, que tinha que contratar. Primeira oportunidade que apareceu, o Ronaldo repassou a bola, botou lá a granada na mão do Pedrinho. E o próprio Pedrinho
disse em algumas entrevistas no começo que ele tinha feito um negócio ruim, que ele não sabia se o negócio era tão bom assim. Por quê? Porque ele está acostumado a lidar com sei quanto, com milhares de funcionários, mas ele daqui a pouco tinha que pagar 3 milhões pro Gabigol, 2 milhões pro Cássio, mais 1,5 milhão pro Fagner. O Vasco, ele teve que judicializar o processo. E o Vasco agora está quase declarando falência para poder reorganizar as contas, fazer uma fila de. Não, o Botafogo tem os títulos que conquistou, e isso é absolutamente positivo. O Botafogo jamais ganharia os títulos que ganhou no ano passado, não fosse a SAF. Mas neste ano a condição já é bem diferente. A condição já é bem diferente de um Textor que não tem mais o mesmo envolvimento, que meio que largou, está preocupado com outras coisas. Sempre vai ser um risco. Eu tenho medo de SAF, cara. Eu realmente tenho medo de SAF. O Botafogo tem uma passagem recente que ela chama muita atenção para a gente ver o que é o dono do clube, não apenas pela decisão, como a do Pedrinho. Não, fica tranquilo, ele não vai jogar, pode deixar que eu vou ajeitar para os caras aqui. Isso é uma coisa. Mas, por exemplo, o presidente que não é o presidente do Botafogo, né, mas o dono da SAF do Botafogo, que é o Textor, ele vendeu um jogadoraço, que é o Luiz Henrique, que estava no Botafogo, e aí ele vendeu para Rússia, mas o dinheiro entrou na França. Então, e aí o Botafogo vai dizer o quê? O presidente do Botafogo, que ninguém sabe quem é, né? Só ele deve saber que ele é presidente do Botafogo. Ele comemorou um brasileiro e uma Libertadores. Então é aquilo, cara, tu precisava de dinheiro para pagar, eu paguei. Tu precisava de dar título, eu te dei. Agora tu vai te meter no que eu tô fazendo? Exato, segura. Então é complicado. E a gente não sabe também qual é a capacidade que se tem de daqui a pouco uma lavagem de dinheiro, algo que seja. Porque assim, é tudo muito novo da SAF e os caras começaram a fazer SAF à torta e à direita. E se tu pegar os dois exemplos hoje de clubes no Brasil, eles não são SAF. Flamengo e Palmeiras não são SAF. Eles têm as suas próprias organizações. Claro que não. E eu ainda acredito em gestão, tá? Ainda acredito em gestão, em boa gestão, para recuperar um clube. Segunda-feira, o Inter vai votar no Conselho uma reforma estatutária e um dos pontos que o Conselho Consultivo vai colocar à mesa para mudança é aí sim formalizar, através do estatuto, a discussão sobre SAF como uma possibilidade. O Internacional está botando no papel agora isso, provavelmente. Eu acho que discutir sim, tá? Eu lembro que quando o Grêmio estava lá ainda em 21, lá naquele ano complicado, certa vez o SEO do Grêmio, que era o Carlos Amodeu, ele colocou no LinkedIn dele, sabe? Eu não tenho LinkedIn, tá? Nem sei como é que funciona. Mas me disseram que no LinkedIn dele tava algo sobre precisamos discutir SAF. Os caras pegaram aquilo e printaram, o Grêmio sendo rebaixado, cheio de dívida, os jogadores reclamando de tudo e o CEO querendo discutir SAF. Não, ele na verdade estava dizendo, precisamos debater. Ele não estava querendo implementar, até acho que queria. O discurso do presidente Alberto Guerra também, desde o ano passado no banquete de aniversário do Grêmio, era um discurso pró-SAF. Mas eu tenho visto, assim, conversando com pessoas próximas ali do núcleo do Internacional de comando, como se vissem isso como a única tábua de salvação. E eu acho que é muito perigoso, cara. Porque quando tu chega para um negócio, Baldasso, e nós passamos, guardadas as proporções, em alguns momentos da nossa vida por isso. Quanta barca furada a gente encarou, porque os caras chegavam e diziam assim, olha meu, vai ter um cachê de tanto. E aquele cachê de tanto representava algo muito importante na nossa receita. E a gente fazia sem querer fazer. Então, quando tu tá no desespero, aí depois muda, tu começa a dizer, pessoal, olha só, eu vou com o maior prazer, mas a gente tem que rediscutir isso aqui, porque eu preciso disso, sabe? Tu começa a rediscutir. Então, quando tu sai apavorado, quando tu senta na frente do teu gerente, para que tu vá discutir investimentos com ele, tu tem tranquilidade, tu vai ler o contrato. Quando tu vai lá pedir dinheiro para ele diz assim, tá bom, tá na conta, tu já sai assinando, tu não quer nem saber que dia que vai entrar a parcela. Mas o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo Fenômeno por 400 milhões de reais. Isso é uma bagatela. Isso é uma bagatela. Claro. O Cruzeiro estava. Bom, eu acho que nunca ninguém teve tão desesperado no futebol brasileiro do que o Cruzeiro naquele momento. O Cruzeiro estava na Série B, passou mais de um ano na Série B, sofrendo transfer ban a cada minuto perdendo ponto na competição. O Cruzeiro não tinha saída. Mas é isso, o desespero é um péssimo conselheiro. O desespero é um péssimo conselheiro sempre. Na questão financeira, então, mais ainda. Mas, ô Baldasso, por falar em questão financeira e transfer ban, tá se falando muito nas últimas horas sobre a ameaça, né, de transfer ban de o Inter sofrer, porque o time lá que é detentor independente do Carboneiro, e convenhamos, né, falou que bagatela de 400 milhões de reais. Sim, para futebol é muito barato isso.
Então, quando tu vai falar que o que o Inter teria que pagar pro Carboneiro, que é o devido a mais tempo, é R$1 milhão, também isso é troco de pinga para o mercado do futebol. Eu acho que o Inter eu acho que o Inter entrou numa situação, Baldassi, que ela é perigosa, porque ela arrebenta com a credibilidade da marca do clube. Que é o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, todo mundo já sabe o que eu tô devendo. Agora é o seguinte, ó, se não bater lá na FIFA, eu vou resolvendo os pepinos maiores aqui, tá? Eu vou apagando os incêndios e aí se bater lá na FIFA eu dou um jeito de resolver. Tu sabe, Bagé, que eu, durante um bom tempo na gestão Barcelos, especialmente de 2 anos para cá, onde essa questão financeira ficou muito, muito clara e muito evidente, acho que o caso Thiago Maia é o mais emblemático. O Inter conseguiu comprar o Thiago Maia por 5 milhões de euros, e porque às vezes, Bagé, acontece assim, tu paga o negócio em prestação, chega na terceira, quarta prestação, tu não consegue pagar aquela. E tu negocia com o cara aquela, meu, aqui, ó, estamos na quarta prestação, aqui, essa eu me apertei aqui, me dá uma forcinha aí, me adia uns tempos aí e tal. O Internacional comprou o Thiago Maia e não pagou a primeira parcela. Essa do Carboneiro, então, é pior ainda, porque é um empréstimo de $300 mil. Empréstimo de $300 mil que o Inter teve que dar um sinal para o Racing de $60 mil, porque sem o sinal não traria o jogador. Deu o sinal e ficou devendo $240 mil. E não pagou. Isso é R$1 milhão, Bagé. Isso é R$1 milhão. O Inter tem um faturamento anual de R$600 milhões e está queimando o seu filme por causa de R$1 milhão. Eu vou te dizer uma coisa, Bagé. Durante um bom tempo, e eu estava dizendo isso, da gestão Barcelos, eu imaginei que fosse uma gestão desorganizada, que fazia uma compra e depois não conseguia pagar. Eu cheguei a uma conclusão, que não é isso. Eu acho que o Internacional tem feito aquisições sabendo que não vai pagar. Sabendo que não vai pagar. Que quando o cara do Inter está sentado lá discutindo o parcelamento, ele deve estar pensando assim, dane-se, qualquer parcelamento aí pode fazer, eu não vou pagar mesmo. A impressão que me passa é essa. Porque, Bagé, isso no mercado, Bagé, nós sabemos disso, vale pra vida, Bagé. Tu ganha fama de caloteiro no mercado, tu não consegue mais nada. Porque tu não ter dinheiro é uma coisa, Bagé. Tu não ter dinheiro é uma coisa. Nós já não tivemos dinheiro muitas vezes na nossa vida, mas a gente tinha um cartão de crédito com limite legal, a gente tinha um bom nome lá no banco para pedir um papagaio lá pro gerente. O Internacional perdeu o crédito. O Inter não tem dinheiro e não tem crédito. Quem é que vai... A possibilidade do Inter fazer grupo pro ano que vem, Bagé, é uma só. Pegar jogador livre no mercado. Ninguém vai vender nenhum jogador pro Inter. O Inter vai ter que vasculhar sobras, né? Porque isso é a xepa, né? Jogador livre no mercado é a xepa. É o final da feira com os tomates meio murcho. Tu vai ter que pegar só os livres do mercado, que tu não tem que comprar de ninguém, para trazer. Então isso me apavora, Mas tu quer ver uma coisa? A gente, claro, eu quero falar mais sobre a questão do Carboneiro, porque agora tem essa informação que foi vazada, de que nos treinos ele corre menos que os outros e tal. Mas eu quero ainda pegar essa parte Tu toca num ponto que a gente ainda não tá debatendo, tá? Que é montagem, e tá muito próximo, pro próximo ano. A gente já tá no começo de novembro. Daqui 30 e poucos dias, termina o Campeonato Brasileiro, dia 7 de dezembro. Hoje a gente já tá no dia 5. Cara, 32 dias, digamos assim, cerca de 32 dias. O Campeonato Gaúcho vai começar muito cedo, ele começa dia 11, mas tudo bem. Eu acho que até a tendência é de que tanto o Grêmio quanto o Inter comecem com times de sub-20, botar os guri pra jogar, porque o Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro, então é tudo muito rápido. Mas aí que tá, o Grêmio, por exemplo, ele tem um corte que é um novo presidente. Então, talvez o Mano fique porque seja mais viável, mas não porque talvez o candidato que vença queira. O Grêmio tem alguns jogadores com um contrato mais longo, então tu precisa fazer algumas reformulações, mas tu tem como começar a temporada. Agora, o Internacional, ele vai passar por um processo bem complicado. Por quê? Porque o Inter, o all-in, aquela coisa que o Inter poderia ter feito, ele fez, já foi. E, por exemplo, tu pega o caso do Valência, tá? Que é um desses caras que veio com um valor pesado. Ele já foi embora. O Alan Patrick está sendo contestado aos borbotões. O Borré, até agora, para o que o Borré representa, ele não desembarcou. Então tu fica assim, cara, o que o cara vai fazer? Tu não tem como tirar esses caras, tu não tem como buscar os outros caras. Vai pra xepa, como tu falou. A categoria de base, como tu mesmo costuma falar, ela não te oferece algo muito animador, né? Porque o Ricardo Matias a gente já tá vendo o que ele pode fazer, o Luiz Otávio a gente já viu o que ele pode fazer, tem um outro menino que tem entrado na zaga que a gente já viu o que pode fazer, mas tu não tem um craque que possa resolver nem pra venda. Então, assim, ó,
É complicado, porque é um último ano da gestão Barcelos e eu fico imaginando na cabeça dele. Ele começa querendo romper com tudo, acabar com o carvalhismo, tira esses caras daqui. Esses caras que, querendo ou não, fizeram parte de uma era vencedora do clube. Porra. Tira esses caras daqui, eu vou mostrar o meu jeito, não sei o que, não sei o que. Até então, tem uma conquista de um campeonato gaúcho, que é importante, sem dúvida nenhuma. Ele evitou um octacampeonato do Grêmio, mas é uma conquista. Depois de 2 anos que ele não chegava, 2 ou 3 anos não chegava nem na final. Cara, olha, claro, eu posso estar. Muitos torcedores do Inter devem estar pensando, pô, o Bagé tá escrevendo um filme de terror. Não, cara, porque ele não tem muito o que fazer no último ano, sendo que ele dobrou a dívida. Cara, olha o que pode ser o ano que vem do Inter. Bagé, e aí um ano eleitoral, Baldaço, que é um ano corrosivo para o clube. Ainda já começou, inclusive, tá? Nos bastidores já tem gente cobrando repórter, cobrando jornalista. Bagé, tu não fez um filme de terror, tu fez uma comédia romântica. Tu fez uma comédia romântica, porque é muito pior do que tu tá dizendo. Tu foi querido, obrigado, Bagé, por esse carinho todo que tu tá fazendo na gente aqui, nós colorados que estamos assistindo o programa, o pessoal aí do outro lado. Bagé, o clube tá destruído, Bagé. Base, administrativo, financeiro, relacionamento social, ah, tudo, captação de jogadores, tudo. O Internacional está destruído. Esse cenário que tu pintou para o começo do próximo ano é um cenário aterrorizante para todos nós. Sem competência, sem dinheiro, sem crédito, sem base. Vai ter um desmonte, vai sair jogador. Acho que eles vão vender o Vitão. E o dinheiro do Vitão ele entra na conta e é sugado pelo que o Internacional tem de problemas. A perspectiva para 2026, eu tenho dito para os colorados: ajoelhem e rezem. Ajoelhem e rezem. Porque se o Inter não cair esse ano, no ano que vem tem mais possibilidade de cair ainda. Porque tu quer ver uma coisa, a gente estava falando aqui da questão, eu falei, por exemplo, do Valência, eu nem citei o Wesley. O Wesley é um outro titular. Eu até acho assim que o Wesley fez no Inter algo que eu não imaginei que ele fosse ter capacidade de fazer, tá? Eu acho que ele começa bem no Palmeiras, depois no Cruzeiro ele foi meio escorraçado, mas ele faz um ano, o ano passado dele é um ano prêmio, assim, ele foi... Só o primeiro. Só o primeiro. Mas tu vê, mas aí tu já teve que vender, e já teve que vender por um valor que até então tu até considerava que fosse baixo. Porque daí o mercado também entende dessa maneira. O mercado, de novo, tá? Eu não tô desenhando o pior dos cenários. Eu tô dizendo algo que pode ser uma tendência. O mercado que vai vender pro Inter, ele vai vender desconfiado, porque o Inter tem fama de mal pagador. O mercado que vai comprar do Inter, ele sabe que o Inter tá precisando de grana. Então, ele daqui a pouco, ao invés de parcelar em 12 vezes o pagamento, ele vai dizer assim, ó, eu te pago em 2 vezes, já te dou a primeira agora. Mas ele vai reduzir o valor. O Inter negou proposta pelo Vitão de 10 milhões de euros. Tu acha que se vier 10 milhões de euros agora, o Inter não aceita, na hora. Mas aceita na hora. E o mercado não vai oferecer mais 10. O mercado já vai reduzir a oferta. E vai oferecer 8 e vai oferecer em 25 vezes e o Inter vai aceitar igual. Esse é o complicador, cara. Esse é o complicador. Até sobre essa coisa das finanças, só para não passar despercebido, a gente tá falando de um valor que o Inter tem que pagar pelo Carboneiro, mas tem outros tantos valores que o Inter também tem a receber. Assim como o Grêmio. O Grêmio tem a receber. O Grêmio, mas eu quero chegar no outro ponto. Tá? O Grêmio comprou o PP do Cuiabá e já vendeu o PP pro Vitória. E não pagou o Cuiabá ainda. E aí tem um valor do Cuiabá que era algo em torno de 700 mil reais, tá? Porra, que é outro. 700 mil reais, imagina, pra futebol. Se o Grêmio chegasse assim, posso te pagar em 2 de 350, eu já ia achar estranho. Se o Grêmio dissesse assim, posso te pagar em 10 vezes de 70 mil, eu acharia estranho. O Grêmio ofereceu 20 vezes de 35 mil. Cara, aí o presidente, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Dresch. Pô, ele é um cara sensacional. E ele é muito sincero. Ele não alivia pra ninguém, cara. Não é assim, vocês não vão... Não é assim que vocês vão fazer negócio com Cuiabá e não sei o quê. Tá na hora, por mais que a gente esteja rindo da situação e ela chega a ser engraçada, Baldasso, tá na hora de ter alguma trava. Isso vale pra Inter, pra Grêmio, pra Palmeiras, pra todo mundo. Isso aí não é falta de dinheiro, isso é desleixo. Isso é falta Imagina, eu compro o teu carro, não te pago e vendo esse carro. Eu não consigo vender o carro pra outro. O dispositivo tem que ser o mesmo. Claro. Não consigo. Ou ele vai estar preso no financiamento, ou tu tem que... Antigamente dizia queimar o DUT. Tu não libera, cara. Isso aí. Agora no futebol tu consegue vender, receber e não pagar o cara. O jogador tá alienado. O jogador está alienado. Ele não pode ser vendido se tu não pagou ainda a compra dele. Tem muita coisa. E essa é uma realidade nossa, Bagé, uma realidade do Internacional. Deixa eu puxar um outro assunto contigo, Bagé. A gente nem combinou que a gente ia falar sobre isso. Eu tenho recebido muitas coisas do processo eleitoral do Grêmio. Eu tô chocado, velho.
Eu tô chocado. Eu sei que nada é pior que o Inter. Aliás, no Inter já começou, tá? Já começou. Nos Já, claro que bastidores sim. é corneta identificado. Um cara diz uma coisa ali, tu é da turma que tá fazendo campanha, tal. Começou. E tu citar que o ano que vem tem este adereço ainda à crise que o Inter deve viver, foi maravilhoso. Ele é sempre complicado. Todos os anos que a gente viu de dupla Grenal, a gente sempre condiciona. Olha, é ano eleitoral, ele sempre complica. Antes até de tu continuar, eu já vou te dar um antídoto, que tu já sabe qual é. Só tem uma forma de terminar com tudo isso antes que comece. O presidente Luigi Isso aí. anunciar que ele vai ser... Acabou. E aí Acabou. começa o movimento da aclamação. Porque do Não. contrário, e eu sei que não é fácil ele assumir do jeito que o clube tá? Ele entregou um clube bem diferente quando ele saiu da gestão. Só que, do contrário a isso, é tipo o Marcelo Marques, no Grêmio, guardado as proporções. Se o Marcelo tivesse assumido, tinha acabado tudo. Acaba a eleição. Se o Giovani, aliás, deveria fazer isso, em proteção ao Internacional, deveria virar o ano com a oposição do Inter lançando. Claro, o Giovani Luiz tem que aceitar e ele já se mostrou irredutível em algumas oportunidades. Eu espero que tenha mudado. Anuncia no começo do ano. Giovani Luiz é o homem da oposição no final do ano. Acabou a eleição. Acabou a eleição, não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. O processo eleitoral fica de lado. O Grêmio, quando o Marcelo Marques foi candidato à presidência, murchou tudo, de todos os Acabou. lados. Murchou. Porque assim, tem uma coisa que seria interessante. O Marcelo Marques seria presidente do Grêmio sem precisar fazer o que quase todo presidente faz e que é uma doença, que é conchavos políticos. Aí tu vai pegar um cara de quem te ajudou aqui para botar numa pasta do clube, o outro tem que ser vice-presidente ali, e o Marcelo Marques não precisaria disso. E o Luigi também não. O Luigi também não. O Luigi pode ser mandado. Eu quero, o meu grupo quer te apoiar. Não precisa, querido. Eu não preciso do apoio do teu grupo. O Luigi poderia fazer isso. Então, murcharia qualquer coisa em relação ao cenário político no Grêmio. Basta ver o que aconteceu depois que o Marcelo Marques saiu do processo. O Bagé, o que está acontecendo no processo eleitoral do Grêmio neste momento, pelo que eu tenho recebido, isso é nojento, cara. Cara, é um troço chocante. É destempero, é grito, é promessa eleitoreira, é acusação. Eu tô chocado, velho. Eu tô chocado. E de ambas as partes, tá? O Calef tem aparecido destemperado em tudo que é vídeo que me mandam. Mas a outra parte também tem feito coisas. Que feio isso, cara. Que feio que a gente ainda viva isso na política dos clubes do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que a política, quando a gente conhece, né? E a gente conhece política por trabalhar com ela, né? Ela te afasta. Ela te afasta. E um primeiro momento do Marcelo Marques, ele se assustou com isso. E, cara, eu te juro assim. Bom, tu lembra que no meu aniversário ali nós estávamos, a gente dizia pra ele: olha, que tu não conhece o que é política de clube. Porque a política de clube ela é mais tensa, né? Ela tem. Por mais que. Olha, nós estamos falando de um cara que que é bilionário, que comprou a arena e que era pra ser assim, tudo que ele dissesse era pra valer e ninguém incomodar ele. Mas sempre tem Incomodado. tem algumas, na verdade tem algumas alianças que tu precisa fazer. A gente sabe que ele funciona dessa forma. Só que ela leva para um lado que ela danifica o próprio clube, porque a imagem é muito ruim, sabe? Porque eu sei que é difícil que tu encontre uma união, mas cara, tinha que ter um meio termo para ser um pouco mais civilizado do que é. Sabe? Porque sabe o que tá acontecendo hoje? O cara chega pra debater alguma coisa e eu pergunto assim pra ti: tá, Baldassi, o teu plano de governo? Aí tu olha pra mim e diz assim: é melhor que o teu. Eu, não, o meu é muito melhor que o teu. Tá, mas qual é o teu e qual é o meu? Aham. Entendeu? Nós temos Não que tem? facilitar. Não, Não, cara, primeiro eu vou atacar os salários. Eu vou pagar os salários assim, assim, assim. Depois eu quero potencializar. Eu acho que a folha, eu posso botar mais 5 milhões nessa folha aí sem problema nenhum. Sabe? É isso. é a forma. Bagé, se tu coloca na parede um candidato à presidência do Grêmio, do Inter foi a mesma coisa, tá? Tu coloca na parede, vai ser assim: 30% do grupo de jogadores vai ser da base. Vamos Isso. estancar a dívida do clube. Tá, e como? Profissionalizar os setores. Isso. Como, querido? Como? Me dá o plano. Me dá o plano. 30, tá. O que tu vai fazer na base? Qual é o teu projeto da base para que a base floresça e dê frutos que façam com que tu tenha 30% do grupo de jogadores da base? Tu vai estancar a dívida. Legal. Vai estancar a dívida como? No Barcelos, né? Vou estancar a dívida. Dobrou, foi de 470 mil para 1 bilhão e 100. Então, qual é a forma? Vou atrair investidores. Essa é outra do Barcelos. Tu falou um negócio aqui sobre as pessoas sentarem e conversarem, e tu já citou no programa aqui. A atual gestão do Internacional em 2021, no começo da destruição, ela levantou a bandeira do fim do carvalismo. Isso.
O Bagé, se tu vai certamente na Gerdau, tem um senhorzinho Johann Peter, neste momento, sentado em casa, em que a Gerdau funciona lá, todos os filhos, netos estão trabalhando e tal. Quando tem alguma decisão muito importante, eles ligam pro velhinho. Eles ligam pro velhinho. O Claro. Clóvis Tramontina. O Clóvis Tramontina. O Clóvis Tramontina não trabalha mais na Tramontina. Ele está sentadinho. Quando tem alguma decisão importante da empresa, certamente ligam para ele. Como é que tu levanta uma bandeira para assumir um clube, para terminar com o carvalismo? Para terminar com o maior presidente da história do Inter, que tirou o Inter de um buraco e levou a campeão do mundo. O Fernando Carvalho, que completou 73 anos nessa semana, deveria estar sentado num trono Ô, com todo louco. dirigente do Inter para o resto da vida, quando tem uma grande decisão, pedir o conselho dele. Aí os caras, O, essa gestão conseguiu transformar o Fernando Carvalho em inimigo. Cara, como o, é que tu o, vai transformar o Carvalho em inimigo, Bagé? o Baldassi é o que eles chamam de conselho consultivo. O cara que foi presidente, ele passou por uma experiência. E ela, se ela foi a pior possível, vamos tentar entender. O cara foi a pior possível só porque ele foi incompetente? Ou, por exemplo, vamos lá, Vitório Piffer, ele não pode participar de conselho consultivo nenhum. Não, Isso quem está não. dizendo não somos nós. Isso quem disse foi o Claro, Ministério Público, a Justiça. Ele claro, não pode claro. participar. Agora, qualquer outro presidente, ele tem que participar, porque assim, peraí, cara, como é? Eu vou lá ouvir o Fernando Miranda, tá? Que foi um cara muito criticado, porque pagava títulos, né? Segundo ele mesmo, ao invés de conquistar, ele precisava pagar. Mas peraí, pô, esse cara tem algumas coisas importantes, como é que ele fez isso aqui? Ah, Eu vou te dar como um é- exemplo. ah, Eu sempre eu fui criado na Restinga, né? E lá dentro do Estado Maior da Restinga, que é a escola de samba, que é do meu coração, que eu ajudei vários projetos sociais, desfilo todo ano com a escola, sempre tô aproximando pessoas de lá e tudo mais para ajudar também nesses projetos. Uma vez assumi um presidente lá e um dia a gente estava conversando eu estava conversando com ele dizendo assim: "Olha só, eu tenho uma ideia que tu não vai gostar. Eu acho que tu deve procurar todos os ex-presidentes do Estado Maior da Restinga que estão vivos, sejam teus amigos ou não, e trazer eles para dentro da escola." Não, fulano eu não vou buscar. Vai buscar. Sabe por que Busca. tu vai buscar? Porque junto com ele tu vai trazer pessoas que gostam dele e gostam da escola. Não interessa se elas não gostam de ti. Tu precisa que elas estejam aqui. Porque se eles estiverem fora, tu tá potencializando, inclusive, uma oposição. Traz ele pra cá, mostra pra ele que a tua grandeza é muito, que o símbolo é um cisne, né? É muito mais pelo Claro. cisne do que qualquer outra coisa. E aí nós criamos lá um conselho de ex-presidentes. Cara, os caras se emocionavam no desfile, os caras saíam falando bem de todo mundo, os caras ajudavam a levar a gente pro ensaio. Não custa, isso é relacionamento. A estratégia. Eu vejo muito filme de máfia, né? Eu tenho tatuagem e tal. Eu me baseio muito nessas estratégias. E os caras sempre dizem: cara, se porventura tu sabe que o cara é teu inimigo, ou que o cara tá querendo te ferrar, a melhor forma que tu tem é de tratar esse cara bem e deixar ele sempre perto de ti. Tu sempre vai entender quais são os próximos passos dele. Porque isso é relacionamento, cara. Tu não precisa ser Bagé. amigo do cara. Só que tu achar que o clube é teu. Ah, não, acabar com o carvalismo. Ah, vou terminar com o Fábio Koff no Grêmio. Não, cara. O clube é da torcida. Como é que tu vai brigar com Bagé. os dois caras que transformaram esses dois clubes? Bagé, quando o Romildo Bolzan assumiu o Grêmio, naquela eleição, o Grêmio tinha 15 movimentos políticos. Quando o Romildo Bolzan pacificou o clube, o Grêmio começou a ganhar títulos importantes. O Fernando Carvalho, da mesma forma, eram 15 a 20 movimentos políticos do Inter quando ele assumiu em 2002. Ele pacificou o clube e o Inter ganhou títulos. Não há, na história da dupla Grenal, títulos importantes que não viessem também de uma pacificação política do clube. Todos correndo para o Claro. mesmo lado. O que acontece hoje no Internacional é um negócio muito triste, muito triste. E eu acho que o Giovanni Luigi seria esse cara para pacificação. A dupla Grenal, ela meio que se copia até nas tragédias. Em 2016, o Inter tinha um braço direito da presidência, que era o doutor Luiz Fernando Costa, lembra? Que Uhum. teve um problema seríssimo de coração, foi tratado e infelizmente depois, alguns dias, acabou nos deixando. Era um cara sensacional, era um pacificador. Aquele É. era o chefe de gabinete, era o cara que organizava tudo e tal. E querendo ou não, por coincidência ou não da tragédia, o Inter cai naquele ano. O Grêmio em 21 tinha um cara chamado Marcos Bobsin, que também era um pacificador, que transformou a aclamação. Teve Covid e faleceu. Esses caras são raros no futebol. Porque não é que eles tivessem medo de ninguém, eles tinham inteligência além dos outros. Tem um momento que tu precisa pacificar, e o pacificar não é Claro. tu mostrar que tu tem medo, é tu trazer tranquilidade para poder pensar melhor. É, sem dúvida nenhuma. Não, falta muito isso. Então, esse processo político do Inter ano que vem, eu tenho muito medo, cara.
Tenho realmente muito medo. Aí, ó. Que pena. Que pena. Nossa. Esse programa tinha que atravessar a madrugada, cara. Não pode ser Também assim. acho. Vamos Nós pensar voltamos nisso. quando? Nós voltamos quando agora? É que Quarta? assim, agora a gente já tá na quarta. Hoje e tem nessa jogo, quarta hoje tem jogo do Inter, amanhã tem É. jogo do Grêmio. Ah, não, o jogo do Grêmio, o jogo Não, do é Inter hoje junto. também? O do É Inter é às 7 e o do Grêmio é às 8. hoje. Então a gente Tá. volta. É que assim, eu me confundo muito. Pra mim, a gente ainda tá na terça, só que agora a gente já passou pra quarta-feira. Tamo na Então na quarta. noite da quarta tem os jogos. Então a gente volta na noite que a gente começa na quinta e já termina na sexta. Isso Porque aí. sexta a gente não faz o programa e tem o casamento do Diogo, né? De casamento do jogo, acho que nós vamos se acabar. Tchau. Isso. Tchau.